Como que é o seu relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã? Porque no meu caso, com a minha irmã, eu não preciso nem de inimiga. Minha irmã já faz esse papel perfeitamente. Bom, eu e minha irmã, a gente temos só 1 ano de diferença. Minha irmã é 1 ano só mais nova que eu. Mas a minha irmã, ela sempre foi muito mais pra frente que eu. Ela sempre foi muito faladeira, sabe? Muito desenrolada. Na escola, ela fazia amizade assim, ó, facilmente. Já eu sempre fui mais tímida, muito na minha e tal, mais calada. Minha irmã não, ela era espalhafatosa mesmo, ela falava gritando, o jeito dela. Só que com isso ela conseguia as coisas muito mais fáceis que eu, entende? E tudo começou quando, já no ensino fundamental, a gente já tava quase indo pro ensino médio, eu falei com a minha irmã que eu tava gostando de um menino da escola. E a minha irmã, eu e minha irmã estudavam na mesma escola, só que em salas diferentes, porque ela era 1 ano mais nova que eu, então ela era uma série a menos que eu. E aí, eu mostrei pra minha irmã, né, quem era o menino que eu gostava, falei pra ela que a gente sempre trocava olhares e tal, só que tanto eu quanto ele era muito tímido, então a gente só ficava naquilo, oi, oi, trocava olhares e tal, e não passava daquilo. A minha irmã, obviamente, com o jeito dela, né, passou basicamente 1 semana, né, que eu tinha falado com a minha irmã, que eu tinha mostrado pra ela. A minha irmã pegou e chegou em casa falando pra mim que esse menino, né, tinha dado em cima dela e que eles estavam conversando. Mas aí eu fiquei, tipo, como? A gente vem, né, um tempinho já se olhando e tal, trocando olhares, e ele nunca, sabe, falou comigo, além de um oi, de um boa tarde e tal. E com a minha irmã ele teve coragem de falar. E aí eu já achei um pouco estranho. Só que aí eu fiquei um pouco chateada com ele e tal. E, tipo, parei de ficar olhando pra ele, parei de dar ideia. Mas mesmo assim ele continuava trocando olhares comigo. E aí o tempo foi se passando e tal. Ele e minha irmã começaram a ficar. Eles começaram a ficar e tudo mais. Quando a gente foi pro ensino médio, né, eles ficaram ficando assim, bom tempo, sabe? Quando a gente foi pro ensino médio, né, tanto eu quanto a minha irmã, a gente já tava com a idade assim mais avançada, eles dois já não estavam mais juntos e tal, aconteceu a mesma coisa. Eu falei pra minha irmã, né, que eu tava gostando de um menino e tal, e eu e esse menino começamos a trocar redes sociais, e aí começamos a conversar direto e tal. E aí, a minha irmã fez basicamente a mesma coisa, sabe? Pegou, não sei como que ela fez, provavelmente ela que deu em cima dele, não sei. Ou ela, né, como ela sempre teve esse jeito dela espontâneo, né, brincalhão, né, muito pra frente, de falar mesmo e tal, provavelmente ela já deve ter ido, né, puxar assunto com ele ou algo do tipo. E aí tinha um amigo dela que vivia com ela, sabe? Ele era bem bonitinho, esse amigo dela, mas pelo que a gente sabia, esse amigo dela não tinha nada com ela, né? Pelo que a gente sabia, eles eram só amigos, só que eles viviam grudados. Mas eles já chegaram a sair, tipo, ele com uma menina e a minha irmã com um menino. Então, a gente sempre imaginou que eles realmente fossem só amigos. E eu e esse amigo da minha irmã, a gente não tinha muito contato, até porque minha irmã, ela tinha ciúme até com as amizades dela, tanto com os, né, os namoradinhos dela, quanto com as amizades dela. Minha irmã sempre teve muitos ciúmes. Então a minha irmã, ela não gostava que eu falasse ou que eu puxasse assunto com os boyzinhos dela ou com as amizades dela, entende? Era tipo assim, ela podia, né, puxar assunto, ela podia ir lá, ela podia seguir nas redes sociais, né, os meus amigos, os meus crushes, mas eu não podia fazer a mesma coisa com ela, que aí dava uma briga dentro de casa. E aí eu contei pra ela sobre esse menino, e quando eu fui ver, a minha irmã já tava seguindo ele nas redes sociais e tal, e eles começaram a conversar também, e foi quando eu mandei mensagem pra ele perguntando, né, se ele tava ficando com a minha irmã, ou porque que eles estavam seguindo nas redes sociais e tal. E ele falou que é minha irmã que seguiu ele nas redes sociais e puxou o assunto com ele. E aí ele tava conversando com ela e tal, mas não era nada demais. Daí tudo bem, eu continuei conversando com ele e tal. E eu não falei nada com a minha irmã, né? Achei que a minha irmã não furaria meu olho assim, dessa forma. Mas até então tudo bem. A minha irmã pegou, né? Passou um tempo, basicamente 1 mês, assim, que eu já tava um pouco mais próxima, né, desse menino e tal. A minha irmã pegou e convidou ele para ir para uma festinha, né, na qual ele iria com ela. E esse amigo da minha irmã,
né, que era bonitinho, iria com a outra menina que era do grupo dele, do grupinho deles lá. Só que a minha irmã não me chamou, minha irmã nunca me chamava para as festinhas que ela ia ou algo do tipo. A minha irmã nunca me chamou. Ela sempre me deixava de fora, apesar de eu ser mais velha, né? Como eu falei, ela sempre estava em grupinho de festinha ou se reunia em algum lugar, porque ela fazia amizade facilmente. E eu já não tinha essa facilidade, assim, de fazer amizade ou de insistir, de conversar com alguém. Eu nunca fui assim, sempre fui mais tímida. Então, meus amigos eram só aqueles ali mesmo e nunca mudava. E aí, eles foram e tal, e acabou que eles ficaram. E aí ele veio, né, falar pra mim, não foi nem minha irmã que falou pra mim, quem falou pra mim foi ele, que eles foram pra essa festa e tal, e acabou que a minha irmã, né, beijou ele e eles acabaram ficando na festa inteira, na verdade. Obviamente eu fiquei muito chateada, fui falar com a minha irmã, perguntei por que ela tinha feito aquilo, e ela falou, ai, nada a ver, foi só uns beijos e tal, até porque se ele quisesse ficar com você, ele não tinha ficado comigo, se ele ficou comigo foi porque ele quis, eu não obriguei ele a ficar comigo. Só que aí eu comecei a ver que a minha irmã fazia aquilo ali de propósito, sabe? Tipo, igual lá atrás, quando eu mostrei pra ela o menino que eu tava gostando e tal, que a gente se olhava, mas a gente nunca tinha se falado e tudo mais, que ela foi lá e ficou com o menino, sabe, bastante tempo. Então, novamente ela fez isso com esse outro menino já no ensino médio. Então, pra vocês verem que ela fazia de propósito mesmo, sabe? Toda vez que ela via que eu gostava de alguém, até com amizade ela era assim, sabe? Se ela visse que eu tava me aproximando de alguém e tal, que ela queria muito ter amizade, ela pegava e, tipo, começava a agradar a pessoa, sabe? Insistir numa amizade e tal, e acabava conquistando a pessoa. Era assim que ela fazia. E nisso, ela começou a sair, né, com esse menino. Eu tirei ele das minhas redes sociais, com esse menino que, né, eu já vinha conversando e tal. E aí eu parei de seguir ele nas redes sociais, a gente parou de se falar, de conversar, até porque, né, ela exigiu pra ele que ele parasse de falar comigo, me dar esperança e tal. E aí a gente parou de conversar, só que de vez em quando a gente sempre trocava uns olhares assim, mas como eu tava muito chateada com ele, nada ia rolar. Até então tudo bem. Até que teve um dia, um final de semana, que a gente tava se preparando pra almoçar e a minha irmã falou que o namorado dela ia lá falar com meus pais, falou com meus pais, né, que ele ia lá falar com eles e tal, que ele queria pedir a mão dela em namoro. E aí quando eu menos esperei, quem chega lá, ele, meu crushzinho, né, que eu tava conversando, e minha irmã foi lá e ficou com ele. E aí minha irmã foi e apresentou ele pra família e tal. E aí meu pai, né, de cara já gostou muito dele, a minha mãe também. E aí ele começou a ir pra lá pra casa quase todo final de semana. E pra ser sincera, aquilo me doía, porque parecia que a minha irmã tava esfregando na minha cara, sabe? Que ela ficou com ele, que ela era melhor que eu, entende? E foi quando o amigo da minha irmã começou a se aproximar de mim, sabe? Começou a se aproximar de mim. Até porque quando minha irmã começou a namorar com meu ex-crush, né? Quando minha irmã começou a namorar com ele, o amigo da minha irmã, eu não sei o que aconteceu, que eles meio que se afastaram. Então eu já não vi ele direito com a minha irmã. Eu vi os outros meninos, as outras meninas que andavam com a minha irmã. Agora ele, eu já não via mais andando com a minha irmã. Eu não sabia o porquê, também não perguntei o motivo. E foi quando ele começou a se aproximar de mim. Entende? Ele começou a se aproximar de mim e tal, o amigo da minha irmã, o bonitinho, né? E aí a gente começou a conversar e tal, e aí eu falei com ele, né, que eles estavam namorando sério e tal. Ele falou, tô sabendo, como é que você tá se sentindo com isso? Eu falei, é muito chato, porque ela sabia que eu tava gostando dele, que a gente tava conversando e tal. E aí, novamente, ela fez isso, né, porque ela já tinha feito isso uma vez, ela fez novamente, só que agora eles estão namorando sério. E aí passou um tempo, esse amigo da minha irmã conversando e tal, ele me chamou pra sair, pra ir pra umas festinhas, uma das festinhas que eles iam. E quando chegou lá, a minha irmã tava lá com o meu ex-crush. Mas aí, quando a minha irmã me viu com ele, com o amigo dela, né, com o melhor amigo dela, ela já fez uma cara de, tipo, já veio se chegando assim até a gente, perguntando, vocês juntos? Vocês estão ficando, estão saindo e tal? E aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara, e aí ele falou pra minha irmã,
sim, a gente tá ficando e tal, a gente tá se conhecendo melhor. Só que a gente não tinha ficado ainda, a gente tava só saindo e tal, primeira vez ali se conhecendo mesmo. E a minha irmã, tipo, já começou a falar que a gente não tinha nada a ver, que não sei o quê. Logo eu imaginei que era por conta, né, ciúmes, que minha irmã sempre teve ciúmes das amizades dela também. Então eu já imaginei que era um ciúmezinho ali básico, né, que ela tava sentindo e tal, por conta que ele era o melhor amigo dela. Mas até então eu não liguei. A gente ficou naquele dia, foi muito bom e tal. E aí a gente começou a ficar direto na escola, a gente ficava, todo mundo já sabia que a gente tava ficando. E aí foi quando eu falei pra ele, bom, eu acho que a gente já se conheceu e tal. Eu acho que tá na hora da gente dar um passo, né? Um passo a mais, um passo mais à frente. E se meus pais souberem que eu tô namorando escondida, daqui a pouco minha irmã vai falar e tal, meus pais vão brigar comigo. E ele falou, não, tudo bem, eu vou lá falar com seus pais. E aí ele foi lá em casa falar com meus pais pra gente namorar. E quando ele chegou lá, né, eu falei com meus pais que meu namorado ia lá e tal, só que minha irmã não sabia. Mas quando ele chegou lá, a minha irmã já estava lá com o namorado dela, né, meu ex-esposo. E aí, quando ele chegou lá, ele pediu, né, falou com meus pais também gostam muito dele e tal. E aí a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, toda vez que ele tava lá, a minha irmã ficava soltando uma piadinha ou outra. E aí aquilo ali começou já a me incomodar. Eu já comecei a brigar com a minha irmã. Eu falei, tá, você já pegou meu ex-crush, né? Você já tá namorando com ele. O que você quer mais? Você quer que eu termine o meu namoro com o seu ex-amiguinho? Ah, pelo amor de Deus. Curte seu namoro, fica com seu namorado, esquece a gente. E aí minha irmã começou a ficar muito brava e tal. E eu já vi que minha irmã tava se incomodando demais, né, com a situação. E eu fui e perguntei ao meu namorado por que ela tava se incomodando tanto, sabe? Já não era mais um ciúmes de amigo, sabe? Ah, de um amigo dela. Porque eu tava namorando com um amigo dela, com o melhor amigo dela. E aí eu peguei e fiquei insistindo pra ele, perguntando por que minha irmã tava agindo daquela forma e tal. Mas aí ele sempre falava que não era nada, é porque minha irmã realmente era ciumenta, ela tinha ciúme com as amizades dela, e como ela viu que eu tava, né, com ele, que eu tava namorando sério com ele, então ele já não tinha mais a mesma amizade, então por isso que ela tava implicando tanto. Só que eu sabia que no fundo tinha alguma coisa. Até que teve um dia, né, que de tanta minha irmã ficar implicando, insistindo com aquela implicância e tal, eu falei pra ele que eu queria terminar, que eu não tava mais aguentando aquela implicância e parecia que tinha alguma coisa a mais e tal. E aí foi quando ele falou pra mim que eles já ficaram várias vezes. E que a minha irmã falava que gostava dele e tal, mas não era o momento deles assumirem nada e tudo mais. Só que a minha irmã, na verdade, ela usava ele, né? Ficava com ele quando ela queria. Quando ela amava alguém melhor, ela ficava com essa outra pessoa. E aí, ele com raiva da minha irmã, né, se aproximou de mim para poder ter algo comigo. Só que ele não imaginou que ele ia gostar de ficar comigo. E quando ela viu que realmente ele estava gostando de mim, que ela mandava mensagem pra ele, mesmo estando namorando, ela mandava mensagem pra ele e tal, ele me mostrou as mensagens dela, né, falando pra ele terminar comigo, senão ele nunca mais ia ter nada com ela, que eles nunca mais iam se falar e tal, e ele falando pra ela que não ia terminar comigo, que no começo ele só queria se vingar dela, ficando comigo, mas ele acabou gostando de mim, que ele gostava de mim de verdade e que ele não ia terminar comigo. E aí a minha irmã começou a surtar, sabe, na mensagem com ele lá, falou um monte de coisa pra ele. E aí eu entendi o porquê que a minha irmã tava se doendo tanto. Porque na verdade, a minha irmã, no fundo, ela gostava do garoto que eu tava namorando, que era o ex-amigo dela. Só que ela só se deu conta que gostava dele, ou talvez, não sei, ou talvez não, né? Quando ela me viu com ele, quando ela viu que, tipo, a gente tava bem, que a gente tava feliz, que realmente ele tava gostando de mim, sabe? Que ele tava uma outra pessoa, que ele não era mais a mesma pessoa com ela. E aí talvez ela tenha se dado conta que ela gostava dele. Só que ele já gostava de mim. Então ele falou que não ia terminar comigo. E ele pediu desculpa pra mim e tudo mais. No começo eu fiquei com muita raiva dele, obviamente, porque ele já tava me usando, né? Por conta da minha irmã. Mas depois a gente acabou se acertando. Ele bloqueou ela em tudo, nas redes sociais. Em todas as redes sociais ele bloqueou ela pra ela não ter contato com ele, ficar mandando mensagem, ficar ligando pra ele. Passaram-se 7 anos, né, disso tudo. Eu continuo com meu namorado, né, com ex-amigo da minha irmã, que talvez era o cara que ela gostava e não sabia, né, até ela ver
ele comigo. Ou, sei lá, ou ela não queria me ver feliz mesmo, porque parecia que a minha felicidade incomodava ela. Então, eu e ele continuamos no relacionamento, né? A gente continua no relacionamento até hoje e tal. E a minha irmã, gente, ela começa um namoro, né? Ela não tá mais com aquele meu ex-crush lá do ensino médio lá. Ela logo terminou com ele, né? Ela aguentou com a farsa toda, né? Porque, na verdade, ela só quis ficar com ele pra esfregar na minha cara mesmo. E ela não consegue estender um namoro, sabe? Ela começa o namoro, daqui a pouco ela quer mostrar que tá muito bem, que tá feliz, e daqui a pouco acaba. Então, depois do meu ex-crush lá, ela já teve vários outros namorados e ela não consegue parar com ninguém, sabe? Ela não consegue parar com ninguém. E até hoje, de vez em quando, ela ainda solta uma letrinha pra gente, sabe? Assim, pro meu namorado. Mas, sinceramente, eu nem ligo, porque a minha irmã, de tanto que ela ficou tentando impedir com que eu fosse feliz com alguém, ou com que alguém ficasse realmente comigo, ela sempre queria estar um passo na minha frente, né, com quem eu gostava, que ela mesma, né, acabou ficando infeliz, né, com o relacionamento dela, ela não dá certo com ninguém, então ela mesma tá pagando, né, pelo que ela fez. Mas até hoje, ela, de vez em quando, ainda, quando ela bebe, assim, ela ainda solta umas gracinhas, assim, pro meu namorado, ele que não dá confiança mesmo. Mas, pra vocês terem ideia de como que a minha irmã, ela é pior do que uma inimiga. Fala, galera! Gente, essa história me lembrou a história de uma outra seguidora que eu trouxe até essa história aqui no canal, de uma irmã também, gente, que era pior do que uma inimiga. Nossa, como que ela aprontou com a irmã dela, tá? A irmã dela passou um bocado na mão dela, viu? Mas no final ela tava pagando, né, por tudo que ela fez com a irmã. Porque, gente, não adianta a gente querer ser feliz em cima da infelicidade de outra pessoa. Uma hora a gente vai pagar por isso, porque o mundo, ele dá voltas. Na verdade, ele capota, né? Não dá nem voltas. Então, não adianta. Uma hora você vai pagar por aquilo ali. E a irmã dela tá pagando. Por que a irmã dela não consegue ser feliz com ninguém? Por que a irmã dela não consegue ter um relacionamento sólido, um relacionamento, né, que ela esteja bem de verdade? Porque ela só arruma uma pessoa pra poder querer esfregar na cara da irmã dela que ela tá bem, que ela tá feliz. Não é porque ela gosta da pessoa, entende? É sempre pra mostrar pra irmã dela que ela tá mais feliz, que ela tá melhor que ela. Só que a irmã dela, né, que é a menina da história, ao invés de ela estar se preocupando, né, com a infelicidade ou com a felicidade dessa irmã dela, ela tá se preocupando com a vida dela, tá vivendo a vida dela com o namorado dela. O namorado dela errou no começo? Errou, porque queria, né, se vingar da irmã dela. Mas acabou que rolou um sentimento, aconteceu e tal, beleza, ele se desculpou, ele tá bem, o importante é que agora ele respeita ela, independente se a menina, né, que ele gostava, que era a irmã dela no início, se ela dá em cima dele ou não, ele mantém o respeito e é isso que importa. Só que, gente, deve ser muito ruim você conviver com uma pessoa assim, né? Ainda mais sendo a sua irmã, que você não pode nem confiar, né? De deixar o seu namorado ou o seu marido perto, né? Porque ela pode dar em cima ou ela pode tentar armar. Deve ser muito difícil, né? Ter uma irmã assim. Porque, gente, quando a gente tem uma irmã, ainda mais que é próximo, assim, na nossa idade, né? A diferença de idade é pouca. Na parte da infância, tem briga mesmo, na adolescência tem briga e tal, desentendimento. Mas conforme vai crescendo, o tempo vai passando, né? Vai criando uma certa maturidade, a gente vai vendo nossa irmã como uma das nossas melhores amigas. Então, deve ser muito ruim ter uma irmã assim do lado, sabe? Perto de você. Eu mesmo, se eu tivesse uma irmã dessa, eu queria distância dela, sabe? Mas é isso, galera. Deixa aí sua opinião nos comentários, tá? Se você já passou por algo parecido, ou se você tem qualquer tipo de história pra me contar, me mande sua história no meu Instagram pra me trazer a sua história aqui no canal também, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar enganjando mais o canal. O YouTube tá entregando mais vídeos pras pessoas, tá ok? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. E se você não for inscrito no canal, por favor, gente, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ative o sininho de notificação também, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo.